Boa noite, pessoal, paz seja convosco. Mais uma segunda-feira abençoada. Que privilégio poder estar com vocês nesta noite. Eu quero orar colocando diante de Deus, consagrando a Deus mais essa segunda-feira, já que nós estamos numa série de mensagens sobre o líder eficaz, ou a liderança eficaz. Lembrando que semana passada falamos sobre o líder e a influência, e eu creio que Deus tem nos ajudado pelo menos a crescermos um pouco mais também nesta área, e eu quero hoje também continuar com vocês num tema muito sugestivo sobre a liderança, no que tange ao preço que nós temos que pagar. Nós temos aí um tema muito interessante, liderança pagando preço, e eu sei que a nossa vida como líder realmente exige um esforço a mais. Nós sabemos que seguir a Jesus tem um preço, e servi-lo tem um preço maior ainda. E eu sei que pastor, minha salvação é pela graça, não me custa nada. Certamente nós somos salvos pela graça, mas nós sabemos que seguir a Jesus já tem um preço, e servir a Ele tem também um preço maior. Que Deus nos ajude a entender isso. Eu quero orar então, entregando a liderança nas mãos de Deus, entregando a minha vida nas mãos de Deus, entregando você que é membro dessa igreja, você que faz parte também hoje dessa comunidade, você que tem nos acompanhado nas segundas-feiras, que Deus possa estar nos ajudando mais uma vez a servir vocês através desse veículo de comunicação. Eu sei que seja um tempo gracioso, seja um tempo abençoado para a sua vida, para a sua família, que o Senhor renove as suas forças. O meu pedido é que Deus guarde o seu coração, guarde a sua casa, que o Senhor agora traga ao teu coração uma bênção, Deus, uma bênção muito grande para a sua família, uma bênção para a sua vida hoje física e emocional. Pai, no nome de Jesus, eu oro te agradecendo por essa segunda-feira. Eu sei que mais esse tempo o Senhor tem nos assistido, mais esse tempo sua bondade tem sido manifesta, e eu quero, querido Espírito Santo, te pedir, usa, Senhor, esse tempo para também abençoar a liderança dessa igreja, abençoar os teus filhos, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê habilidade, simplicidade também para compartilhar, mas traga ao nosso coração, Deus, entendimento, traga à nossa mente, Deus, também o teu favor, que nós possamos também não somente ouvir, mas também estar atento, Deus, à prática também daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, queremos ser boa terra, queremos inclinar o nosso coração para obedecer ao Senhor. Queremos dizer, Espírito Santo, que vale a pena ouvir a sua voz, vale a pena, Senhor, fazer a sua vontade nessa terra. Por isso nos ajuda, Senhor, nos ajuda nesse tempo, Senhor, a responder ao Senhor nessa geração, a responder ao Senhor, Deus, nosso chamado. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos que assim seja. Amém. Eu gostaria então de começar com vocês falando sobre a liderança pagando o preço. É lógico que tudo na vida tem um preço. Nós sabemos que a nossa casa tem um preço, o sapato que nós usamos tem um preço, nós temos hoje o carro que você hoje possui tem um preço, enfim, nós temos hoje consciência de que tudo tem um preço na vida, não tem como negarmos. E quando se trata da vida também hoje, ministerial, do nosso serviço, tem pessoas hoje que querem alcançar na vida êxito, mas sabemos que quanto maior o sonho, maior é o preço que temos que pagar. Quanto maior a conquista, maior é o preço. Ninguém chega no topo de qualquer jeito, ninguém chega ao pódio de qualquer jeito, sempre haverá um preço a ser pago. Nós precisamos lembrar que os grandes vencedores, os campeões da vida, são aqueles que se dispuseram a pagar o preço. E nós sabemos disso, que nesse tempo espiritual, nesse tempo da nossa vida também hoje com Deus, o chamado também que nós hoje atendemos a Deus, também precisamos lembrar que exige esforço, exige da nossa parte empenho, dedicação,
exige da nossa parte, às vezes, investimentos emocionais. E eu sei que essa palavra de hoje também, ela nos ajudará, e com certeza irá nos contribuir a entender que tudo que fazemos para Deus, tudo que fazemos com excelência para Deus, tem recompensa. Pode ter certeza disso. E a palavra de Deus nos fala sobre isso. Em 1 Coríntios 15, 58, nós temos aqui uma palavra muito interessante. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Enfim, todo o nosso esforço em Deus, todo o nosso empenho em Deus e para Deus, vamos ter recompensa. Sabemos nós que a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Não vamos esquecer disso. E eu sei que nós precisamos lembrar que existe na eternidade um registro de todas as nossas obras, né? Nós precisamos lembrar disso. Nós temos em Apocalipse, nos fala do livro das obras, e as nossas obras são escritas pela fé. Precisamos lembrar disso, e isso é importante, lembrarmos dessa verdade. Então eu quero começar com vocês hoje falando sobre pagando o preço, liderança eficaz, pagando o preço. Aqui diz assim: o preço é absolutamente essencial. Nós nunca alcançaremos o propósito se falharmos em pagar o preço. O Senhor espera que nós calculemos o preço de todas as coisas em nossas vidas. E aqui nós temos em Lucas 14, 28, aqui nós podemos ler esse texto como base também da nossa meditação nessa noite, 14, 28. Vamos ler até no versículo um pouco antes, né, que nos fala sobre essa palavra, o versículo 25, dentro do texto aqui. Aqui diz assim, ali está 28 a 32, mas eu quero ler a partir do versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Observe bem, Jesus ele nunca omitiu o preço do discipulado. Jesus nunca baixou o preço, ele nunca mercadejou o preço do discipulado, ele não barateou o discipulado. E aqui nós observamos que Jesus aí ia falando: olha, se alguém quiser vir após mim e não aborrecer a seu pai, preste atenção, aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e depois ele ainda fala e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos lembrar que essa palavra aqui é uma palavra aparentemente dura, porque ele fala que entre a nossa mãe, o nosso pai, nós precisamos lembrar que ele precisa ganhar de goleada, porque a Bíblia fala que entre o meu pai e Jesus, eu devo ficar com Jesus. Quando fala aborrecer pai e mãe, aqui não está dizendo que nós devemos ser desobedientes, nós não devemos hoje sermos negligentes aos nossos pais como autoridades. Não, aqui Jesus está falando agora de que nossos pais não podem estar acima dele. Nossos irmãos, nossas irmãs, os nossos filhos não podem estar acima de Jesus. Entre Jesus, no meu caso hoje como pai, entre Jesus, o Guilherme e o Jonas, Jesus tem que ganhar de balaiada, ele tem que estar acima. Quando fala desse aborrecer, que exatamente está dizendo no que refere exatamente à posição que Cristo deve estar na nossa vida. Eu não posso abrir mão de Jesus por causa dos meus filhos. E aqui ele fala, aí ele diz pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e depois aí Jesus entra com um alto preço, a minha própria vida. Ele diz assim: aquele que não também negar a sua própria vida,
como diz, aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, quer dizer, as minhas próprias vontades. E aí ele fala assim: qualquer que não levar a cruz, a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como se acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro com o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. É o versículo 33. E aí nós temos uma palavra interessante. E aqui Jesus fala, nessas duas metáforas, tanto da questão da construção, que ele fala do orçamento, do custo, tanto também daquela batalha, daquela guerra, quando fala do rei que sairia a guerra e tem que analisar se dá para fazer, se dá para ir contra aquele adversário. Nós aprendemos aqui uma questão de analisar o custo, de analisar o preço, de analisar, hoje falamos desse texto muito para planejamento, e Jesus estava usando esse texto aqui para mostrar para aqueles que estavam seguindo, se eles estavam entendendo o custo de seguir. Jesus estava mostrando para eles, para aqueles discípulos, que haveria que ser calculado, que haveria a necessidade deles calcularem o preço de segui-lo, de serem discípulos deles, porque eu sei, querido, que a salvação é para todos, mas nem todos querem ser discípulos. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, é se alguém. Então nós lembramos que essa decisão de seguir a Jesus, nós sabemos que tem um preço, e é isso que Jesus, ele nos ensina nesse texto, para calcularmos. Ele fala para os seus ouvintes: olha, calcula, analisa bem, pensa bem, se realmente vocês estão dispostos a pagar o preço. Muito interessante. E aqui nós temos então esse texto aqui, né, da vida espiritual. E aqui diz: para ter uma vida bem-sucedida deve-se pagar o preço. A obra de Deus é edificada com alguns materiais. Coríntios fala que nós podemos edificar a igreja com madeira, palha, feno, que são materiais mais baratos, mas podemos também edificar a obra de Deus, a igreja de Jesus, com ouro, prata e pedras preciosas, mais caras. Na verdade, querido, um dia nossas obras serão testadas. Um dia aquilo que eu ofereci como serviço, como culto a Deus, como adoração a Deus, nós vamos passar pelo teste. A pergunta é se nós fizemos realmente com material de qualidade, se nós pagamos o preço, porque certamente às vezes nós precisamos analisar se nós não estamos fazendo, edificando a igreja dele com madeira, palha ou feno. Certamente, quando passar pelo crivo do fogo, do teste, certamente não irá sobrar nada. Precisamos analisar hoje, querido, com relação a essa palavra aqui. Certamente, toda nossa obra, todo nosso serviço vai ser testado um dia por Deus. Vamos realmente passar pelo crivo do teste. E aí nós vamos saber se o que nós edificamos realmente foi com qualidade, ou se nós fizemos com um material mais barato. Eu espero em Deus que o Senhor nos ajude a pagar o preço, que nós venhamos edificar a igreja com ouro, prata e pedras preciosas, mais caras. Mas com certeza, mesmo você paga o preço para fazer com empenho, dedicação, com qualidade, com esse custo aqui, ó, de ouro, prata e pedras preciosas, com certeza vai valer a pena. Com certeza, todo o nosso esforço concentrado em Deus terá recompensa. Pode até o homem não reconhecer. Eu até gostaria de lembrar vocês. Pode você não receber os tapinhas nas costas. Pode você não ter o aplauso do homem. Pode até mesmo você entender: pastor, mas eu fiz aqui o melhor. Eu fiz com ouro, prata, pedras preciosas.
mas ninguém reconheceu. Mas eu quero lembrar você que Deus não deixa cair nada no vale do esquecimento. Existe hoje o livro das obras, que com certeza está registrado todo o nosso sacrifício, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, todas as nossas lágrimas estão registradas. Então vale a pena, querido, fazer com os materiais mais caros, com a qualidade que Deus merece. Então nós esperamos em Deus, que Deus nos ajude, que Deus me ajude a estar realmente edificando a igreja, não com madeira, não com palha, não com feno, mas com esses materiais hoje preciosos, ouro, prata e pedras preciosas. Que Deus me ajude, que Deus te ajude também a entender isso. Primeira coisa que nós aprendemos aqui há uma etiqueta de preço em tudo que possui valor. Como eu já disse, nós sabemos que esse iPad aqui tem um preço, tem um valor, essa máquina aqui tem um preço, né? Essa CPU aqui tem um preço. Nós sabemos que esse celular que está hoje também gravando tem um preço, e nós precisamos lembrar. Então tudo tem um preço. Essa é a realidade. Aqui diz assim: o preço normalmente envolve dinheiro, tempo e energia, prazer, sono e relacionamento. O preço outras vezes envolve pressão, crítica, isolamento, dor, sacrifício financeiro. Muitos estão atrás de portas e caminhos largos, porque não estão dispostos a pagar o preço, ou porque imaginam totalmente que existe algo sem preço. Nós temos o mesmo tempo que qualquer um, então paga o preço. Muito interessante isso aqui. Lembramos que a nossa salvação, ela é de graça para nós, mas teve um preço. Nos diz a palavra em 1 Pedro que nós somos comprados, não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Vamos lembrar, você não é qualquer um, eu não sou qualquer um. Nós temos um preço e fomos comprados por um preço alto. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar que, na verdade, tudo tem um preço, e na verdade tudo que tem um preço, a verdade, o preço determina o valor das coisas. Quando nós entendemos isso aqui, né, nós precisamos lembrar. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, não importa. Importa sim. Nós não vamos conseguir comprar uma BMW com o preço de um Fusca. Nós não vamos conseguir comprar um tênis da Nike com outro tênis também paralelo, mesmo preço. Não, o preço determina o valor. Nós precisamos lembrar disso, e temos também que entender que quanto mais você paga por um bem, mais expectativa você tem a respeito daquilo. Lembramos que Jesus, quando nos comprou, ele fez um investimento nobre, e o investimento dele foi com grande expectativa em nós. O preço que ele pagou foi alto, foi com sangue. É bom lembrar que, né, essa questão aqui, a etiqueta de preço em tudo que possui valor. Nós fomos comprados porque temos valor. Então todo o nosso esforço, todo o nosso investimento, às vezes toda a nossa agenda hoje que abrimos mão em favor de algum projeto, de uma causa nobre, porque na verdade nós sabemos que a nossa vida hoje, quando ela é investida para pessoas, nós sabemos que isso vai saltar para a eternidade. O preço que pagamos para amar pessoas, para servir pessoas, valoriza as pessoas, porque aquilo vai saltar para a eternidade. Então vamos lembrar dessa verdade. Então, primeiro, uma etiqueta de preço em tudo que possui valor. Há uma etiqueta de preço. Vamos lembrar dessa verdade. Vamos ver aqui um outro ponto interessante. 2. O que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. O Senhor disse para Mateus: siga-me e deixe tudo, inclusive a mesa de impostos. Mateus 9,9 fala exatamente a chamada de Mateus. Nós sabemos, querido, que Jesus, ele quando ele faz esse apelo, siga-me, né, vinde a mim, né, ele quando ele faz esse apelo aos discípulos, e lá na pesca maravilhosa, nós sabemos, Jesus, ele fala para os discípulos, né, quando ele fala para Pedro, ele diz assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens.
e a Bíblia fala que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E esse poço de Mateus, a profissão dele era cobrador de impostos, e agora Jesus fala assim: siga-me e deixe tudo, inclusive a mesa de impostos. Sabe, às vezes o chamado que Deus tem para nós, e respondemos ao chamado de Deus nessa geração, às vezes implica em pagar o preço, de abrir mão de alguma coisa, de abrir mão, às vezes, de certas coisas da vida. Isso é muito importante. Então, o que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Tem gente que quer, às vezes, alcançar sucesso, mas não está disposto a pagar o preço. Tem gente que está disposto a ter um certo conforto na vida, mas não quer pagar o preço. Na verdade, nós devemos lembrar que isso é uma coisa séria, que nós temos algumas coisas que precisamos analisar. Como perceber um vencedor? Vamos analisar aqui uma coisa que nos chama a atenção nesse ponto. Primeiro, nós vamos analisar aqui o que nós podemos perceber na vida de uma pessoa vencedora. Ninguém chega ao pódio por acaso, ninguém alça um posto na vida por acaso. Nós devemos lembrar disso. Devemos então perceber essa realidade. Aqui, primeira coisa que nós precisamos perceber: pelo seu compromisso com a excelência. A excelência, não só pela excelência, mas a excelência com propósito, agrada a Deus. Nós precisamos lembrar hoje, na nossa vida, seja ela ministerial, seja ela profissional, seja ela dentro do nosso comportamento hoje, familiar, pessoal, quando nós temos compromisso com a excelência, nós sabemos que isso traz diferença, distinção dos demais. Sempre é bom lembrar que às vezes os profissionais hoje de destaque no mercado é aqueles que realmente têm compromisso com a excelência, é aqueles que você tem prazer em indicar, porque você sabe que aquele profissional ele tem qualidade, ele é qualificado para fazer aquilo que ele propõe fazer. Segunda coisa, nunca se mede pela média. Um vencedor ele não se mede pela média. A palavra média vem de medíocre, mediocridade. Nós precisamos sair do nível da média, nós precisamos lembrar que somos chamados para a excelência. Nós precisamos sair da média, da mediocridade. Às vezes tem muitas pessoas hoje vivendo um nível medíocre, é o nível da média, todo mundo está no mesmo patamar, mas o Senhor está nos chamando para ir um pouco além, e é possível nós irmos. Terceira coisa, ele dá os detalhes. A diferença entre o vencedor e o segundo colocado são os detalhes a que o vencedor atentou. Às vezes nós precisamos lembrar, tem pessoas que avançam na vida, no ministério, na caminhada hoje pessoal, na caminhada empresarial, porque ele observa detalhes, ações que os outros não atentam, ele atenta. Às vezes o vencedor, ele, por questões de detalhes, ele consegue distinguir do segundo colocado. Às vezes são detalhes que fazem a diferença na vida nossa. Às vezes são detalhes que podem nos fazer alçar voos extraordinários na vida. Tem pessoas que ignoram os detalhes, mas nós precisamos estar atentos dentro dessa caminhada hoje, quando se trata de pagar o preço. Às vezes tem pessoas hoje que você percebe que a excelência deles é porque eles vão além, eles percebem seus detalhes. O que o outro não valoriza, ele valoriza na vida espiritual, às vezes na vida profissional, às vezes na questão até mesmo dos estudos. Aí também ele é consistente. Então nós temos em 4 pontos que percebemos na vida de um vencedor. Então ele é consistente, quer dizer, ele quando coloca um propósito, ele tem constância. Isso faz toda a diferença. Quantas pessoas hoje na vida, elas não têm consistência naquilo que se propõe? Tudo que começa para o meio do caminho, qualquer coisa faz ela interromper o processo. Às vezes, querido, nós precisamos lembrar que esse ponto aqui ele fará toda a diferença. Às vezes precisamos lembrar que existem conquistas na vida, do ponto A ao ponto B. Nós precisamos lembrar que vamos precisar de muita consistência. Mas o vencedor é aquele que não retrocede, aquele que não abre mão, aquele que não recua, é aquele que diz: eu vou até o final, eu vou construir e não vou parar.
Então vamos analisar esse segundo ponto aí. Terceiro ponto, nem todos pagam o mesmo preço, cada um de nós tem uma cruz para carregar. Já fizemos menção aqui, mas Lucas 9:23, lá em 24 diz, negue a si mesmo. Portanto, nunca deseje o que os outros têm alcançado antes de descobrir o preço que eles pagaram. Vamos lembrar então dessa palavra? Vamos lembrar. Nunca podemos ficar cobiçando o que o outro conseguiu, o que o outro alcançou, sem saber o preço que eles pagaram, sem analisar isso. Então vamos pensar sobre isso. Então quando nós falamos aqui desse ponto aqui, cada um de nós tem uma cruz para carregar. Quando fala da cruz, não estamos dizendo agora, porque tem muitas pessoas hoje que interpretam essa questão da cruz, é a competência de nós realmente abrirmos mão de coisas presentes para alcançar no futuro. Tem pessoas hoje que não abrem mão de coisas presentes e quer alçar voos lá no futuro. Não, às vezes você abre mão de coisas do presente, porque lá no futuro você vai colher. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar que negar a nós mesmos, às vezes, dentro do nosso contexto da vida, é a chave para a gente realmente construir algo duradouro. Então esse ponto aqui nos faz realmente pensar, né? Pensar da nossa responsabilidade, negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, para plantar, para desenvolver, para crescimento, é o que nós precisamos lembrar. Tem pessoas hoje que cobiçam, que desejam, que querem, mas não querem pagar o preço que o outro pagou. Quantas pessoas hoje, quantos empresários hoje chegaram ao topo, mas eles pagaram o preço? Nós sabemos hoje que Jesus, ele é Senhor do Senhor, ele é Senhor da igreja, ele tem o título de Senhor na minha vida, não é por acaso, ele pagou o preço. Esse título que ele tem na minha vida é por mérito, é por esforço, é porque ele fez por merecer esse título hoje ser Senhor da minha vida e da sua vida. Então vamos lembrar, pastor, eu quero a glória, mas eu não quero a cruz. Não vai dar certo. Não vamos conseguir a glória, a coroa, sem entender a cruz. Não vamos alçar na vida nenhuma conquista que não tenhamos que abrir mão, que negar às vezes a nossa vida, a nossa vontade, para atingir os propósitos. Essa palavra é uma palavra muito boa para nós. Essa palavra é muito interessante. Então nós não precisamos ter inveja de ninguém que chegou lá no topo. Precisamos lembrar disso, ok? Vamos analisar o próximo ponto aí. Quanto mais você deseja algo, mais você estará disposto a pagar por ele. Lógico, evidente, nós sabemos que se você quer hoje um barraco, você vai pagar pelo preço de um barraco, mas se você quer um palácio, você vai pagar pelo preço de um palácio. Se você quer hoje uma BMW, você vai pagar pelo preço de uma BMW. Não tem como você querer uma BMW pagando o preço de um Fiat Uno, de um Gol. Então, quanto maior o sonho, maior é o preço. E aqui diz, quanto maior o desejo, o sonho, maior será o custo. Quem muito é dado, muito será exigido. Muitos querem o cargo, mas não querem a responsabilidade do trabalho. Quer dizer, querem o cargo, mas não querem o cargo. Tem muitas pessoas hoje querendo posto, querendo posição, mas não querendo hoje os encargos. Isso é muito sério. Aqui diz, cada oportunidade tem sua obrigação, cada posse o seu preço. Excelência custa mais do que a média. Eu costumo dizer que tem pessoas hoje que aspiram hoje ser pastor. Só que pastor tem duas siglas, PR, privilégio, mas também tem responsabilidade. Nós precisamos lembrar, não é nada errado você aspirar hoje ser alguém. Pastor, eu quero ser presidente da república. Está disposto a pagar o preço que o Bolsonaro está pagando hoje? Muito interessante. Eu quero ser um vereador. Às vezes as pessoas aspiram certas posições pensando nas belezinhas, mas precisamos lembrar do preço que se paga para estar em evidência. Precisamos lembrar do preço que se paga hoje
para estar vivendo hoje em certas posições. Vamos lembrar disso. Então isso aqui, quanto maior o sonho, maior o preço a pagar. Quanto maior o objetivo, maior o preço que temos que pagar. Vamos lá. Quinto, você reclama do preço. Se você reclama do preço, provavelmente você vai desistir de pagar. Ou você domina suas emoções, ou elas dominarão você. Nunca espere sentir bem para pagar o preço. Pague o preço e depois você se sentirá bem. Muito interessante isso aqui, muito forte. Quando nós falamos aqui, se começamos a reclamar muito, é porque nós não vamos pagar o preço. Quantos líderes começam bem, mas depois qualquer obstáculo já começa a reclamar? Quantos líderes começam a desenvolver uma tarefa com muita alegria, mas daqui a pouco vem-se as obrigações, vem a agenda, você tem que mexer nela, vem agora tem abrir mão dos hobbies. Daí a pouco você começa a murmurar. Com certeza, aquele que reclama, que reclama do preço, provavelmente vai desistir de pagá-lo. Isso é uma realidade na vida. Quando você vai observar alguém que chega num empreendimento, num comércio, e a pessoa já reclama do preço, pode saber que a pessoa ela não vai levar, que ela não está disposta a pagar por aquilo. A vida nossa ministerial, a nossa vida familiar, quantas pessoas hoje que não querem pagar o preço pela família, não querem pagar o preço, como uma história de Samar. Diz a Bíblia que ele se colocou no meio do campo de lentilha e ele pagou o preço para defender o seu campo de lentilha. Ele pagou o preço. Às vezes precisamos dessa atitude de Samar, de pagar o preço, falar assim: olha, aqui é meu, eu vou lutar por isso, eu vou avançar. E precisamos lembrar que em tudo na vida, quando nós nos posicionamos a pagar o preço, nós não reclamamos. Se reclamamos, se murmuramos, é porque nós já olhamos para aquilo como algo sem valor. Porque tudo aquilo que você tem valor, tudo aquilo que você percebe que tem valor, tanto para a sua vida pessoal, tanto para a sua família, tanto para a eternidade, quando se trata agora de valores eternos, você vai pagar o preço. Ah, pastor, eu pago o preço do meu trabalho, porque eu sei que no final do mês eu tenho um bom salário. Você tem a recompensa. Eu pago o preço de levantar com chuva, com sol, ou com frio, ou sem frio, com calor. Eu pago o preço, porque eu sei que eu vou ter. Pô, com certeza, querido, aquilo que você entende, aquilo que você compreende, que tem valor, você não reclama, você faz porque você tem consciência do retorno. Então vamos lembrar, tudo aquilo que reclamamos, que murmuramos, não vamos pagar o preço. Eu espero em Deus que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça de não vivermos nesse estágio da murmuração, porque se começarmos a reclamar, se começarmos a murmurar, com certeza vamos desistir da nossa missão, vamos desistir daquilo que é valoroso, mas que às vezes nós não queremos pagar o preço. Número 6, seus talentos não determinam o seu sucesso na vida, mas o preço que você se dispõe a pagar. Muito interessante isso aqui. O céu recebeu 5 talentos, pagou o preço para conseguir cuidar de 10. São inúmeros os exemplos de pessoas que superaram suas deficiências, não tinham talento, mas pagaram o preço. Na verdade, nós aprendemos aqui que nem sempre o talento determina o sucesso, mas a vontade de vencer, a vontade de pagar o preço. Nós sabemos que os discípulos, quando foram chamados, não eram talentosos, eles não tinham tantas habilidades, eram uma parte de um grupo dos improváveis, como eu e você, quem sabe. Pelo menos quanto a mim eu posso falar, não tinha talentos, como não tenho até hoje tantas habilidades, mas eu sei que quando você está disponível para Deus a pagar o preço, a superar as críticas, a superar as humilhações, a superar, quem sabe, as dificuldades, os comentários, a superar as adversidades, a superar às vezes o cansaço, você com certeza tem vitória. Quantas pessoas nós conhecemos na vida? Quantas pessoas que não tinham possibilidade nenhuma? Poderíamos falar aqui de muitos homens, muitos personagens da história mundial, podemos falar aqui de Beethoven, podemos falar aqui de grandes líderes,
presidentes que no fundo não tinham tantos talentos, mas pagaram o preço. Pagaram o preço. Quantas vezes nós aprendemos com isso aqui? Quantas vezes? Então nós lembramos que às vezes é melhor você ter a fome, o desejo de fazer, de pagar o preço, de ir à luta, do que apenas ter talento. Tem gente que tem muito talento, mas não está disposto a pagar o preço. Eu diria que tem gente que às vezes tudo aquilo que exige dele um pouco a mais no processo, para romper, para ir um pouco além, ele já acha que não vale a pena. Então vamos lembrar disso. Então vamos lembrar que isso aqui é muito interessante. Não é só apenas o talento. Vamos lembrar que vai definir o nosso sucesso, mas nossa vontade, nossa fome, a disposição de pagar o preço. Ah, pastor, eu tenho um talento, eu tenho 2, eu tenho 5, mas vamos entender que o que vai determinar é a nossa vontade de pegar aquele talento e pagar o preço para multiplicar, para desenvolver. Outro ponto aqui, o 7, você será criticado por pagar o preço. Uma das maiores razões por que as pessoas caem à crítica, o preço a pagar para vencer a crítica é a persistência. Alguém sempre dirá que o alvo não vale o sacrifício, que a causa não vale o sacrifício. Quantas vezes nós estamos pegos com isso? Por essa crítica. Lembrando aqui da palavra de Josué, se Josué tivesse desistido na primeira etapa, quando ele vai olhar a terra, que ele volta, o povo critica, o povo não ouve, o povo quer apedrejá-lo, ele teria perdido a oportunidade de ser um dos maiores líderes da história do povo também de Deus. Nós sabemos que não podemos parar por causa da crítica, né? Não podemos parar por causa das pessoas que não torcem para o nosso sucesso. Eu diria que as críticas, elas sempre existirão. Eu sei que só podem julgar pedra numa árvore frutífera, só podem falar se você está fazendo algo. Quando você está movimentando, fazendo algo como para Deus, quando você está promovendo a glória de Deus, com certeza nós teremos os críticos, nós teremos pessoas para nos fazer parar. Mas nosso desafio é continuar, não desistir, não desistir, não desistir. A persistência tem que fazer parte. A única forma de superar a crítica é permanecendo, é não desistindo. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, porque aquilo que nós estamos lidando salta para a eternidade. A nossa causa é uma causa nobre, é amar pessoas, é servir pessoas. Aquilo que fazemos tem valor eterno, aquilo que fazemos tem um valor que salta para a eternidade. Aquilo que nós fazemos, a causa que nós estamos militando, ela agrada ao céu, que é estabelecer o reino de Deus, é fazer a vontade de Deus aqui na terra. Oitavo, o preço nunca diminui. Cada vez que você é bem sucedido no desafio, vem o próximo, mais difícil e mais caro. Deus nunca disse que as coisas seriam fáceis, Ele prometeu paz, poder e vida abundante, mas não facilidade. A vida é como subir uma escada. Os primeiros degraus são mais fáceis, mas os últimos são muito caros. Eu me lembro que eu comecei, fui fazer uma viagem internacional, fui para Israel, e eu me lembro que lá tinha aproximadamente 600, quase 700 degraus. Depois de andar subir 4 horas no morro, eu me lembro que os primeiros degraus foram fáceis, tranquilo, mas a hora que eu cheguei na metade daquela escadaria para chegar no Monte Sinai, eu já estava pedindo arrego, já estava com a carne trêmula. Eu sei, querido, que a vida é assim. Vamos lembrar, cada degrau, cada etapa da vida, os desafios, os obstáculos, eles aparecem, os desafios aumentam, e nós precisamos lembrar que o preço nunca diminui. A excelência, ela sempre vai exigir mais excelência. Então vamos lembrar que Jesus nunca prometeu facilidade. Na verdade, nós não temos o evangelho de facilidade, nós não temos uma proposta de facilidade. Na verdade, Ele disse que nós teríamos dificuldades, mas Ele garantiu a presença dEle conosco. Ele garantiu que nos daria recurso para continuar.
Ele garantiu que estaria do nosso lado. Ele disse para a missão, ele disse em Mateus 28, ele diz: olha, eu vou estar com vocês todos os dias. E eu sei que a nossa missão não é uma missão simples. Edificar vidas para Deus não é uma missão qualquer. Edificar vidas não é edificar parede. Nós precisamos lembrar que quando nós edificamos vidas, existem desafios que precisamos superar. Existem degraus que vamos galgando na vida pessoal, ministerial, e que nós precisamos continuar, porque o preço não vai diminuir. Por isso que diz aqui, o preço nunca diminui. Então vamos lembrar, cada etapa da vida que nós vamos galgando, alçando, o preço aumenta. Com certeza a vida nos mostra isso em todas as esferas. Uma coisa é você liderar 10, outra coisa é liderar 100, outra coisa é liderar 1000, outra coisa é liderar 10.000. Vamos lembrar, uma coisa é você ter um empregado, 5, 50, 100, 200, 500. Uma coisa é você estar lidando hoje com um filho, outra coisa é você lidar com 5. Vamos lembrar que então os desafios eles são reais. Estamos terminando. O nono, o preço vai aumentar quando aumentar o seu desejo de crescer e se tornar mais e mais íntimo de Deus. Tudo na vida é uma preparação para o próximo passo. Quando a oportunidade aparece, é muito tarde para se preparar. O preço não está na partida, mas na chegada. O preço pode aumentar, mas o nosso desejo faz com que ele pareça barato. Com certeza, querido. Quando se propõe realmente trabalhar nessa visão, com certeza, por mais alto seja o preço, mas ele se torna barato pelo valor. Uma mãe, eu sei que ela pode ter ali um tempo doloroso dos 9 meses, ela pode ter um tempo muito difícil, como muitas mães têm, mas quando chega o bebê, ela percebe que tudo aquilo valeu a pena. Quando o bebê nasce, ela entende que tudo que ela passou, todas as mudanças no corpo, todas as dificuldades, todas as noites, às vezes em mal-estar, ela olha e diz: valeu a pena. Ela entende que todo o sacrifício que foi pago, todo o investimento que foi empenhado naquele período de 9 meses, ela entende que quando o filho nasce, ela sabe que ainda foi barato. Então que Deus nos ajude, querido. Vamos lembrar que essa parte aqui também, toda ela é um desafio para nós. Quando fala que nós precisamos também, quando aumentar o seu desejo de crescer e se tornar mais e mais íntimo de Deus. Vamos lembrar que nessa parte aqui, quando falamos de conquista, tudo vai depender do nosso link com o céu. É muito importante quando a gente entende que esse desejo de crescer depende também da nossa conexão com o céu, que nós possamos nos aproximar mais dele, avançar mais dele. E o último ponto: você não pode alcançar amanhã o que você se recusa a pagar hoje. Todo pagamento espiritual é à vista. Você não pode alcançar o que você se recusa a pagar hoje. Você não pode colher o que não plantou. Nós exageramos o que já passou, supervalorizamos o amanhã, mas desvalorizamos o hoje. É triste ver alguém sem nada para contribuir hoje, porque não pagou o preço ontem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando nessa palavra. Vamos entender que, quando falamos em que todo pagamento espiritual é à vista, vamos lembrar que, se nós queremos colher amanhã, vamos plantar hoje. Se nós queremos ter uma colheita poderosa na nossa família, na nossa vida ministerial, na nossa célula, na nossa empresa, nos nossos relacionamentos, vamos entender que é preciso plantar hoje. Não vamos colher amanhã o que nós não plantamos hoje, que nós não investimos hoje. Que Deus nos abençoe nessa palavra. Se recusarmos hoje fazer o melhor hoje, investir o melhor nosso, com certeza amanhã nós não vamos colher. Mas se nós entendermos hoje que vale a pena todo o nosso esforço em Deus, vale a pena todo o nosso empenho, vale a pena todo o nosso investimento, seja ele físico, espiritual, relacional, seja nosso investimento hoje também financeiro, enfim, vale a pena pagarmos o preço que for necessário para amar pessoas, para servir pessoas, para servir a nossa família, para servir aqueles que necessitam hoje ser alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Eu quero orar para que Deus nos ajude. Quero terminar esse momento
E essa segunda-feira, que eu desejo para que Deus me dê disposição e disponibilidade para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Que Deus te ajude e te dê força, coragem, para também pagar o preço. Não um preço qualquer, um preço como para Deus. Fazer o nosso melhor como para Deus. Fazer o nosso melhor, sairmos da mediocridade, deixarmos o nível da média e entender que nós podemos ir para a excelência. Vamos orar. Que Deus te abençoe, líder. Que Deus me abençoe, que Deus nos ajude, que Deus te fortaleça, que o Espírito Santo te impulsione a entender essa palavra, que o Senhor nos dê graça para entender que tudo que fazemos, que a causa que nós estamos empreendendo, é uma causa nobre. Tudo o que fizermos como para Deus, amando pessoas, servindo pessoas, vai valer a pena. Vai valer a pena o seu empenho, vai valer a pena o seu esforço em Deus e para Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero terminar esta noite, Pai, abençoando cada líder. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça entender esse estudo, essa verdade. Senhor, eu sei que a salvação nossa, Senhor, ela é de graça, mas seguir o Senhor já temos um preço a pagar. E servir o Senhor, Deus, custa também algo. E nós queremos estar dispostos, Deus, a servir, a pagar o preço, a investir a nossa vida, derramar a nossa vida em favor de pessoas. Nos ajude, Pai, nesse tempo tão difícil, Pai, a estar empreendendo e gastando a nossa energia, o nosso tempo, o nosso recurso, Deus, aquilo que salta para a eternidade. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a entender essa verdade, a viver essa verdade, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude, Senhor, a cada dia a investir a minha vida em pessoas, a amar pessoas, a amar essa igreja, a servir essa igreja com alegria. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Deus te abençoe. Um abraço a todos vocês, em nome de Jesus.